Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Hoje Deus tem uma palavra para você que veio aqui. E o título que eu quero dar para essa mensagem é Mãe, uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e ele será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Amém? Diga assim comigo: Senhor Deus, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma pessoa anônima disse o seguinte: mãe é o amor que fica quando tudo passa. Mãe é o amor que fica quando tudo passa. Em Lucas capítulo 18, versículo de número 27, Jesus falou assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A Bíblia fala de diversas mães. Todas as mães são especiais, todas as mães são abençoadas por Deus. Mas eu quero hoje destacar para você aqui Isabel. Isabel, no hebraico, significa aquela que se dedica a Deus. Eu queria dizer aqui nesta manhã que existem mães aqui que foram muito dedicadas a Deus. Existem mães aqui que estão sendo dedicadas a Deus. E existem mães aqui que vão se dedicar ainda mais para Deus. Então, o nome Isabel significa dedicada a Deus, separada para Deus. Então, mãe é uma bênção, mãe é uma dádiva, mãe é um presente, mãe é um privilégio que foi dado por Deus a muitas. Então, hoje, eu vim aqui pensando de que Deus está encontrando essas mães espirituais, para que através dessas mães, o plano de Deus seja realizado na vida de muitas outras pessoas. Deus está esperando que todas as mães que estão aqui sejam mães fiéis, mães usadas por Ele de uma forma muito especial, para poder cumprir ou fazer acontecer o plano especial de Deus na vida das pessoas. Como foi no caso de Maria, por exemplo.
Antes dela ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, era uma jovem consagrada, era uma jovem dedicada a Deus. Isabel, a mãe do homem mais justo que Jesus viu, João o Batista, era uma mãe usada por Deus. Era uma mulher cheia do poder de Deus. Se você vê a história de Isabel, você vai descobrir que ela é da linhagem sacerdotal. Era uma mulher que tinha uma influência espiritual sobre a sua vida. E você vê que ela recebeu uma grande dádiva de Deus. Mas não é isso que fez toda a diferença na sua vida. A diferença que fez na sua vida é que ela era uma mãe, uma mulher cheia de fé. Uma mulher que estava sendo usada por Deus para um tempo muito especial com a chegada de João o Batista. Então, quando Deus achou graça na vida de Isabel, ela ainda não era mãe. Quando Deus olhou para ela e viu que ela poderia ser uma mulher muito especial, ela ainda não era mãe. Quando Deus olhou para ela e viu que ela poderia ser uma mulher consagrada para Ele, dedicada para Ele, ela ainda não era mãe. Quem era Isabel? Em Lucas 1,5 está escrito que houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Arão era um dos líderes sacerdotal. E ele, então, era da família de Isabel, ou Isabel da família de Arão. E interessante que ela era essa mulher da família sacerdotal. Era esposa de Zacarias, era uma mulher que veio ser a mãe de João o Batista. Zacarias e Isabel eram pessoas justas, diz o texto bíblico, íntegras diante de Deus. E Lucas 1,6 diz que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles estavam constantemente nos preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos. Eram casados, mas não tinham filhos. Porque Isabel era uma mulher estéril. Seu ventre estava fechado para a geração de filhos. E quando o casal já se encontrava numa idade avançada, na idade da a terceira idade, a Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu para Zacarias quando ele se encontrava no templo oferecendo um culto para Deus. Para te explicar bem isso, é o seguinte: naquela época havia um templo em Jerusalém e vários sacerdotes. Então eram feita a escala, e os sacerdotes eram escolhidos, eram sorteados. E o sorteio caiu para Zacarias, para ele ir prestar o serviço de adoração a Deus no templo. E ele foi. E aí, quando ele estava lá adorando a Deus, fazendo as suas orações no lugar santíssimo, no lugar mais santo do templo, o anjo Gabriel apareceu a ele ali, e o anjo falou com ele: olha, você vai ter um filho, e o nome dele vai ser João. Então ele pensou: mas como é que isso vai acontecer se eu sou uma pessoa já idosa, se eu já estou com a minha idade avançada? E então ele não acreditou muito, e porque ele não acreditou muito, ele ficou mudo. Ele não conseguiu pronunciar o que o anjo tinha falado para ele, para as outras pessoas. Então ele começou a fazer sinais. Isabel então concebeu, e aí ela ocultou essa criança, ou ficou fora das vistas das pessoas pelo espaço de 5 meses. Ela ficou 5 meses lá em casa, numa cama, cuidando da sua gravidez. Mas Isabel e Maria eram parentes. Isabel com a idade avançada, e Maria uma jovem, uma adolescente, uma pessoa virgem, uma menina virgem.
Mas essas duas pessoas experimentaram um milagre sobrenatural, um milagre de Deus. A velha e estéril e a virgem estavam grávidas. E aí, quando Isabel entendeu que ela estava gerando o que seria o maior profeta daquela época, Maria foi visitá-la. E quando chegou lá, Maria, então, conversando com ela, foi dar a notícia para ela que ela tinha recebido também uma instrução do anjo, de que ela seria mãe do Salvador. E aí, quando Maria fala com Isabel, aquele que estava dentro de Isabel começa a se mover ali dentro do seu ventre, e a Bíblia diz que naquele momento Isabel foi cheia do Espírito Santo do Senhor. Gente, mãe, o que a gente pode dar e o que a gente pode esperar? Primeiro, a gente precisa dar amor, a gente precisa dar respeito, a gente precisa dar honra, a gente precisa dar obediência. O que receber de uma mãe? O que se pode esperar de uma mãe? Amor. Pode esperar de uma mãe o cuidado, a atenção, a orientação. O que se pode esperar de uma mãe? A disciplina. Isso é o que se pode esperar. Baseado na vida de Isabel, que lições você pode tirar para a sua vida? 3 princípios aqui para a gente poder orar hoje. Primeiro princípio, você deve zelar pela sua integridade pessoal. O primeiro princípio, baseado na vida de Isabel, para você que está aqui hoje, é esse: zelar pela sua integridade pessoal. Em Lucas 1,6 está escrito assim: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível aos mandamentos e preceitos do Senhor. Então, fidelidade é pré-requisito para alguém que quer zelar pela sua vida pessoal. Justiça, ser justo aos olhos de Deus é pré-requisito para alguém que quer zelar pela sua vida pessoal. Obediência a Deus e aos princípios de Deus são princípios que precisam ser preservados para alguém que quer zelar pela sua vida pessoal. Tem gente que é justa apenas aos olhos da sociedade, mas a sociedade só pode olhar você parcialmente. Isabel e Zacarias eram justos aos olhos de Deus, e Deus tudo vê. Então, mãe, que você seja uma mulher íntegra aos olhos de Deus, que você seja uma mulher justa aos olhos de Deus, que você seja uma mulher obediente a Deus em todas as coisas, que você seja uma mulher irrepreensível, isto é, uma mulher que está todos os dias lidando com as suas falhas e limitações e se corrigindo a cada dia e se tornando cada vez mais a melhor mãe. Que você seja uma mulher firmada nos valores, nos princípios da palavra de Deus e continue dedicando, mostrando para os seus filhos, seu marido, a sua família, as suas virtudes, aquilo que você realmente é. Que você continue sendo uma mãe santificada, uma mãe que está no caminho da santidade a cada dia, e que você continue sendo a mulher mais dedicada a Deus, dedicada ao marido, dedicada aos filhos que você é. Então, baseado na vida de Isabel, você precisa ser uma pessoa assim, que preserva a sua vida pessoal. Segundo princípio, que baseado na vida de Isabel, que lições você pode tirar para a sua vida? Você não pode limitar sua fé pela sua realidade física. Então o texto bíblico diz, no versículo de número 7, que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Note, eram velhos, ela era estéril. Então a realidade física dela não permitia que tivesse filhos, e a realidade física dele também não permitia que tivesse filhos. Então era uma estéril, era idosa, casada com um idoso,
e não podia ter filhos. Era um dos maiores desgostos para uma mulher daquele tempo. E também para o marido. Não gerar um filho. Naquela sociedade, quanto mais filhos as mulheres tivessem, mais bem-aventurada, mais feliz, mais bem-sucedida, mais próspera, tudo do melhor era para quem tinha mais filhos. Mas elas estavam velhas, e ela só vivia com seu marido dentro de casa, limitada pelas circunstâncias, mas ela estava ali. Ela era de uma linhagem sacerdotal, era uma mulher que vinha de uma família cristã, que vinha de uma orientação espiritual. Então ela estava limitada fisicamente, limitada pelas circunstâncias, mas ela não estava limitada na sua fé. Diga amém, irmãos. Não estava limitada na sua fé. A Bíblia diz no versículo 13, Lucas 1,13, que o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Então Isabel não foi parte sozinha do plano, mas o marido também foi uma peça-chave, porque ele foi para a oração, ele foi pedir a Deus pelo filho que viria. Então o texto diz que ele foi orar no templo e com grande temor. Ele tinha muita fé também, ele obedecia também, ele tinha temor a Deus também. Então Deus ouviu a oração dele. Então eu queria dizer para você nesta manhã especial aqui, do Dia das Mães, Deus vai usar as mulheres que têm os seus maridos orando por elas. A gente precisa orar pelas nossas esposas. Deus vai usar as esposas que os maridos estão em oração por elas. Os maridos que vêm ao templo para dobrar os joelhos e falar: Deus, abençoe a minha esposa. Deus, cuida da saúde da minha esposa. Deus, abra o ventre da minha esposa. É isso que Zacarias foi fazer no templo. Ele foi orar. Então ele também foi peça importante no plano de Deus para a vida de Isabel, para que o maior profeta daquela geração viesse ao mundo. Sabe, ele deu todo o suporte espiritual que a sua mulher precisava. Uma lição para nós que somos homens aqui é que talvez a sua esposa está precisando da sua oração. Talvez a sua mulher está precisando que você dê o suporte espiritual para ela que você não está dando. Talvez você não está sendo o sacerdote da sua casa. Talvez você está só cobrando, exigindo, e você não está fazendo a sua parte. E Deus está mandando essa palavra aqui hoje para você entrar no templo, para você ir para a presença de Deus, entrar no altar de Deus e falar: Deus, eu vim aqui para orar pela minha esposa, eu vim aqui para abençoar a minha esposa, para interceder pela minha esposa, para fazer um clamor pela minha esposa, porque ela é a melhor pessoa do mundo que o Senhor me deu depois da minha salvação. Talvez você não tenha orado pela sua mulher, e Deus está falando para você: ore pela mãe dos seus filhos, ore pela mãe dos seus filhos. Sabe, gente, eu vejo que as mulheres de fé que estão aqui hoje, as mães aqui hoje, que são mulheres de fé, elas escolhem encher a sua casa de fé. As mulheres que estão aqui hoje, que são mães de fé, elas estão aqui porque elas querem encher as suas casas de fé, elas querem encher os seus maridos de fé, elas querem encher a sua família de fé, porque a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, versículo 24, que depois disso Isabel, sua mulher, engravidou. Depois disso, quer dizer, depois da oração, depois da fé, ela engravidou, sabe, e
durante 5 meses ela não saiu de casa, ela ficou em casa, ali curtindo a sua gravidez. E durante esses 5 meses ela ficou ali cuidando do neném, se preparando, porque era uma mulher idosa, tinha limitações físicas, tinha problemas físicos, mas ela ficou ali porque talvez ela pudesse pensar assim: eu estou numa gravidez de risco, eu estou numa gravidez complicada, então eu preciso ficar aqui cuidando dessa criança. Sabe, gente, todos nós temos desafio pessoal para a gente servir melhor a Deus. Todos nós temos desafios. No caso de Isabel, ela ficou 5 meses ali na cama, cuidando daquela criança. Alguém poderia pensar assim: essa gravidez de risco, essa limitação física, essa situação de Isabel, é porque ela não era uma mulher plena na sua saúde. Então foi necessário Isabel fazer a sua parte. Ela precisou ficar ali 5 meses, cuidando e curtindo a sua gestação em casa. A pergunta que eu te faço hoje é: qual é o seu problema? Qual é a sua limitação? Qual é a sua dificuldade? Será que o seu problema é na saúde, é na família? Será que o seu problema é no aparelho reprodutor? Será que o seu problema é nas finanças? Então, esse também é o seu desafio, sabe? Você ser uma mulher de fé, uma mulher sábia, uma mulher que entenda que você pode fazer parte do milagre que você quer receber. Você pode fazer parte do milagre que pode acontecer na sua vida. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua corrida, mas uma coisa eu sei, que todos nós temos uma entrega para fazer a Deus, todos nós temos uma corrida para a gente correr para Deus, todos nós temos uma luta para a gente lutar para Deus, e tudo isso vai exigir da gente fé. Vai exigir da gente muita fé. A Bíblia diz em Marcos 9:23, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então eu não sei como é que você está. Se você está limitado ou limitada fisicamente, se tem alguma coisa que deixa você na cama, se tem alguma coisa que deixa você em casa, se tem alguma coisa que deixa você aquém daquilo que você esperava para a sua vida, se alguma coisa te impede de crescer, de reproduzir, de ser alguém que Deus gostaria que você fosse, se tem alguma coisa que te limita, eu queria dizer para você hoje: tudo é possível ao que crê. Você pode sair daqui hoje cheio de fé, de que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Diga amém, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então entenda que você é parte do milagre que você espera de Deus na sua vida. Vença todas as dificuldades, porque Deus quer usar você, e tudo que você está passando, Deus quer usar para um projeto dele na sua vida, e o projeto de Deus para a sua vida é muito grande, e quem sabe Deus vai usar você para mudar a vida de centenas, milhares de pessoas, porque quem você gerou, quem você está gerando, pode ser alguém que vai mudar a história de muitos. Quem está entendendo, diga amém. Em último lugar, a banda pode subir. Baseado na vida de Isabel, que lições você pode tirar para a sua vida? Você precisa tirar para a sua vida a seguinte lição: você pode ser cheio, você pode ser cheia do Espírito Santo. Você pode ter a vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz em Lucas 1:41 que quando Maria foi visitá-la, ela estava 5 meses deitada numa cama lá, curtindo a sua gravidez. Aí Maria foi visitá-la, igual você faz, quando você sabe que tem alguém doente, ou que tem alguém grávido, ou que tem alguém ali precisando de uma visita, você vai lá visitar, você vai dar uma palavra, você vai dar uma palavra de encorajamento, você vai lá para dar uma palavra de bênção, você vai lá para dar um testemunho, você vai lá para falar alguma coisa, para animar aquela pessoa,
motivar aquela pessoa pelo que ela está vivendo, e foi isso que Maria foi fazer. Logo que o anjo apareceu a Maria, Maria queria contar essa boa notícia para Isabel. Então Maria vai até a casa de Isabel, e quando ela chega lá, ela fica sabendo que Isabel também estava esperando aquele que seria o precursor de Jesus, aquele que viria antes de Jesus, aquele que iria preparar o caminho para Jesus, aquele que iria aplainar todas as coisas para Jesus chegar e exercer o seu ministério na terra. Então quando Maria chega, e diz o versículo 41, que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, quando Maria chegou para ela e disse: Isabel, minha tia maravilhosa, aí diz a Bíblia que saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então a lição que a gente tira aqui hoje de uma mãe, uma mulher de fé, é que nós precisamos ter a vida cheia do Espírito Santo. Então, se você foi salvo pela graça, parabéns, você vai viver pela graça, você vai viver salvo pela graça. Mas você tem que entender uma coisa: se você recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo entrou na sua vida, você tem que viver a sua vida cheia do Espírito Santo. Se você está salvo, muito bom, maravilha, você vai para o céu. Mas se você está salvo, você recebeu o Espírito Santo, é para você fazer algo aqui para Ele nesta terra. Entenda uma coisa: quando o Espírito Santo vem, Ele vem para encher a gente, para completar a nossa vida. A Bíblia diz em Lucas 1,45 que feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Então, se você está contente com a salvação, você vai para o céu. Mas para você realizar uma grande obra aqui nesta terra, para você ser uma pessoa usada por Deus, uma mulher cheia da graça e cheia da fé, você precisa estar cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. Então seja uma mulher, um homem fiel a Deus, e a bênção de Deus vai chegar sobre a sua vida, porque Lucas 1,57 diz que ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Entenda uma coisa: no tempo certo as coisas acontecerão na sua vida. Isabel recebeu a bênção do Senhor e foi um filho homem. O nome dele era João, uma criança que veio com uma missão para cumprir nesta terra. Eu queria dizer para você nesta manhã que com Deus na sua vida sempre vale a pena ser uma pessoa fiel. Com Deus na sua vida você nunca perde, você nunca perde. Em Lucas 1, versículo 78 até 80 diz assim: por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre os que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então Zacarias, ele estava muito feliz quando ele voltou a falar. Ele cantou um hino, ele disse: Deus, muito obrigado, eu fui tocado pelo Senhor, eu fui tocado pelo teu Espírito, eu fui tocado, o anjo falou comigo, e agora estou aqui com o presente, eu estou aqui com a bênção nas minhas mãos, eu estou aqui com o milagre nas minhas mãos, e o milagre está crescendo, e ele está se fortalecendo em espírito, ele está vivendo aqui comigo, ele está aqui comigo, e eu vou entregá-lo publicamente para Israel, porque ele vai trazer as pessoas que o Senhor espera para ser o teu povo, o povo de Israel. Isabel gerou um filho que veio mudar o mundo, e aí Jesus testemunhou sobre ele. Olha o que Jesus falou em Mateus 11:11. Jesus disse: digo-lhes a verdade, que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João o Batista. Amém, gente? Jesus testemunhou e Jesus falou: Ele é a pessoa, Ele é a pessoa que veio preparar para que o Filho do Homem cumprisse a sua missão de buscar e salvar os perdidos. Queria convidar você a se colocar em pé.
Você que está aqui hoje, nesse dia tão especial, Dia das Mães. Muitos de nós não temos a mãe presente aqui hoje. Tem gente que a mãe está numa outra cidade. Tem gente que a mãe está no outro bairro. Tem gente que a mãe está no outro estado. Tem gente que a mãe está no outro país. Tem gente aqui que a mãe está no céu. Mas uma coisa é certa: nós viemos dessa pessoa maravilhosa que Deus trouxe ao mundo para nos dar a vida. Então você está vivo porque você tem uma mãe. E isso nasceu no coração de Deus. Todos os dias temos que ser gratos a Deus pelas mães. Mas aos pais, sabe qual o melhor presente que você pode dar para um filho seu? Qual o melhor presente que um pai pode dar para um filho? É amar a mãe deles. Esse é o maior presente. É o maior presente. Um dia, Isabel gerou o maior profeta desta terra. Quando a sua vida, quando o seu físico, talvez o seu emocional também, já não estavam bem, mas Deus fez o milagre. Quem sabe nesta manhã Deus quer tocar na vida de alguém aqui e algo vai acontecer. Nós vamos cantar uma canção agora. E depois eu quero fazer uma oração especial por todas as mães que estão aqui e por todas as pessoas que vieram aqui hoje. Talvez essa seja uma manhã da sua reconciliação com Deus. Talvez essa seja uma manhã da sua entrega para Deus, da sua rendição a Deus. Talvez essa seja uma manhã para você começar a sua história de vida com Deus. Eles vão cantar uma canção e logo depois eu quero orar para a gente poder encerrar.